Oi gente, eu sou a Lígia e eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu li em abril. Por essa vocês não esperavam, né? Um vídeo que não é na terça-feira e que não é resenha de livro. O meu YouTube ele é bem mais barato do que as minhas redes sociais. Eu faço conteúdo nas redes praticamente todo dia, mas no YouTube sempre às terças-feiras ao meio-dia, vídeo de resenha. Mas eu resolvi gravar mais vídeos, falar mais aqui, porque foi aqui que tudo começou e eu não acho que tenho que parar e terminar aqui só porque o TikTok tá em alta. Então vou mostrar pra vocês todos os livros que eu li em abril. Começando por O Jogo do Assassino, da Gnaio Marsh, que inclusive tem vídeo no canal, vou deixar linkado aqui em algum lugar pra você assistir. Essa é a história de um grupo de pessoas que se reúnem numa casa pra confraternizar, enfim, tomar um chá, e eles resolvem jogar um jogo do assassino. Que é assim, tem um assassino, todo mundo fecha o olho, aí você tem que encostar na pessoa, a pessoa morre e você tem que descobrir quem matou. Só que esse é um pouco mais elaborado, eles correm pela casa, se escondem, enfim. Acontece que no meio do jogo uma pessoa morreu de verdade. E aí a brincadeira acabou e se tornou real. De repente um detetive super importante chega pra entrar no caso e tentar descobrir o que aconteceu. E essa história é, sim, de tirar o fôlego. O Segredo da Cabana, escrito pelo Cadu Junqueira e faz parte da minha parceria com a editora Litera. Em breve vai ter vídeo de resenha aqui no canal. E essa história é muito legal. Tudo começa quando um homem desaparece. E aí os seus dois amigos tentam investigar e descobrir o que aconteceu, por onde ele pode ter ido. E eles descobrem que esse amigo tinha uma cabana, assim, abandonada no meio da floresta, uma coisa bem misteriosa. E eles entram na cabana e coisas estranhas começam a acontecer. De repente eles se deparam com segredos do passado, pessoas que fingem ser quem não são, algumas mortes acontecem, tem uma criatura misteriosa rondando a área, eles não sabem se eles vão conseguir sair dessa cabana vivos. Casos de Família, escrito pela Ilana Casoy. Esse livro ele é baseado nos diários e nos cadernos da Ilana Casoy, quando ela acompanha os dois casos, da Suzanne von Richthofen e da família Nardoni, durante o julgamento e a investigação. E quando eu falo baseado nos cadernos e diários, é literalmente baseado nos cadernos e diários. Tem até... Então, vendo, tipo, imita realmente o caderno diário da letra dela. Então, assim, é muito interessante acompanhar como foi realizada a perícia, a investigação, os detalhes técnicos, a parte da psicologia, o julgamento, o que o promotor falou, o que o advogado de defesa falou, assim, tudo muito completo, com as impressões dela, mas também de uma maneira sensível, apesar de eu não analisar bem precisamente as partes técnicas. Eu adorei conhecer mais sobre esses casos, porque eu já havia lido livros sobre os dois casos, mas eu achei que foi uma cobertura muito superficial, inclusive de pessoas que nem tiveram acesso aos dados da perícia. Inclusive, com esse livro eu descobri que muita coisa num livro que eu li está errada, então assim, me fez questionar tudo que eu conhecia. É muito interessante esse livro, é da Dark Side. Eu li mais um livro da Colleen Hoover, Verity. Ai gente, agora eu entendo porque esse livro tem tanto hype e eu acho que super merece, é justo esse hype. Esse livro é sensacional. Conta a história de uma escritora que ela não é muito bem sucedida, mas ela tá de boa com a vida, sabe? Ela só quer ter dinheiro pra pagar o aluguel. E ela recebe uma proposta de uma escritora muito famosa, a Verity, que tem uma série de livros que, assim, é fantástica e revolucionária, tipo um Harry Potter da vida. Todo mundo conhece a série dela. Só que ela sofreu um acidente e por conta disso ela tá incapacitada de continuar escrevendo e ela precisa da ajuda de uma escritora pra fazer uma coautoria, sabe? Então essa escritora vai até a casa da Verity, o marido dela recebe ela super bem e ela começa a ter acesso aos rascunhos, né, umas coisas que a Verity escreveu que podem ajudar ela a dar continuidade nessa história. Só que ela encontra um manuscrito no meio desses rascunhos que na verdade mostra como a Verity enxerga de verdade os acontecimentos da vida dela, envolvendo a morte misteriosa das suas filhas, o relacionamento com o marido. E tudo assim se mostra muito estranho, tem algo de errado com a Verity. E apesar dela estar em estado vegetativo, essa escritora, nossa personagem principal, ela tem certeza que às vezes consegue ver a Verity se mexendo. E como se tudo isso não bastasse, o marido dela é um charme e fica dando em cima dela. Então assim, ela não sabe se ela se entrega a esse romance, porque querendo ou não é errado, né? Gente, olha, eu só posso dizer que no fim eu acredito no manuscrito e eu não aceito opinião... Não, tô brincando, eu quero saber a opinião de vocês. Mas isso vai ficar para um vídeo especial que eu vou fazer do livro. Quarto de Despejo, escrito pela Carolina Maria de Jesus. O Diário de uma Favelada, conta a história da Carolina. É uma história real, tá? Ela era moradora da favela do Canindé, em São Paulo. Isso se passa em 1945 e o livro é realmente na formatação de um diário, vou mostrar pra vocês.
e vai até 1960. O maior desafio da Carolina é lidar com a dificuldade de encontrar comida para alimentar os filhos, para conseguir viver, dar uma qualidade de vida boa para eles em meio à violência da favela e, enfim, né, as discrepâncias sociais. Ela é uma mulher preta, ela é uma mulher, ela é uma mãe solo, então assim, são muitos os desafios que ela enfrenta, mas assim, ela dá o melhor dela. E ao mesmo tempo ela tem uma força, uma vontade dentro dela de escrever, de ser escritora, de colocar pra fora. Ela faz poesias e assim, é a maneira que ela encontrou de sobreviver. Eu até... Gente, esses barulhos é porque tá tendo o jogo do Flamengo e eu moro no Rio de Janeiro, então assim, essa é a minha nova realidade, não dá pra gravar em dia de jogo. E aí, enfim, ela sempre relata o quanto ela tem essa vontade de escrever e o quanto isso salva ela, assim, da realidade. E é um livro muito forte, o final acaba, assim, de um dia pro outro, assim, de uma vez, porque é um diário, acabou o caderno, mas no futuro a gente fica sabendo que ela consegue sair da favela, que é, tipo, o grande sonho dela. Ela não fica rica, ela não tem uma condição social melhor, mas ela sai da favela, então isso já foi suficiente para acalentar um pouco meu coração. Mas é um relato real muito forte. Eu também li Quando Ninguém Está Olhando, da Alyssa Cole, e também é um livro que fala sobre racismo, mas de uma visão mais atual, mais moderna, mais contemporânea. Essa menina personagem principal mora no Brooklyn, um bairro negro, um bairro de Nova York que é conhecido principalmente para abrigar a população preta, e ela começa a perceber coisas estranhas acontecendo. Tipo um vizinho que morava há 40 anos na mesma casa se mudando sem falar nada, sem avisar ninguém. Coisas desaparecendo, roubos acontecendo nas casas, pessoas mudando de personalidade e novas pessoas chegando na vizinhança, pessoas claramente de classes mais altas, pessoas brancas, racistas, e ela tipo não tá entendendo por que esse bairro tá mudando tanto. O que ela descobre no final é que os segredos são muito mais pesados do que ela poderia imaginar. Nossa, eu não sei o que eu faria no lugar dela, eu sofri muito lendo esse livro. É chocante, assim, fala do racismo de uma maneira até um pouco mais exagerada, pra você se chocar, mas eu também não sei até que ponto exagerado, porque o nosso mundo atual não tá muito longe disso, felizmente. As Musas, do Alex Michaudhauer, não sei falar esse nome, gente, o mesmo autor de A Paciente Silenciosa. Eu ainda não gravei vídeo de A Paciente Silenciosa, vou gravar, mas eu não gostei tanto, e eu tava lendo esse livro, comecei sem muita expectativa, justamente por não ter gostado tanto do primeiro livro do autor, mas este livro é uma obra de arte, esse livro é tudo, eu estou obcecada, virou um dos favoritos da vida, virou favoritado, assim, real. Conta a história de uma moça que ela, por tragédias, perdeu a família toda, ela só tem a sobrinha, e um dia a sobrinha dela liga da faculdade dizendo que a melhor amiga dela foi assassinada e que ela precisa de ajuda, de um amparo, alguém pra abraçar, sabe? Porque ela não sabe o que tá acontecendo, a polícia tá lá fazendo perguntas e ela precisa de ajuda pra lidar com isso. Essa tia vai até a faculdade, fica um pouco com a sobrinha e novos assassinatos acontecem. De repente eles se dão conta de que tem um serial killer solto no campus. A história se passa em Cambridge, inclusive a faculdade que o autor estudou. E essa tia, ela começa a perceber coisas estranhas. Tem um professor na faculdade que ele tem um grupo seleto de alunas secretas, um grupo que ele intitula de As Musas, e essas meninas recebem tratamento especial, reuniões sozinhas, assim, uma coisa bem estranha pra ter com o professor, uma relação meio íntima, assim. E ela tem certeza que é esse professor de História da Arte que tá por trás dos assassinatos, porque em todo o corpo que é encontrado na vítima tem uma mensagem misteriosa fazendo relação com algum escritor da literatura. E ela começa a investigar, só que o que ela não percebe é que o assassino tá muito mais perto dela do que ela poderia prever. Esse livro é muito bom, vai ter um vídeo especial sobre ele. Eu também li O Bom Sujeito, escrito pelo Jim Combs, primeiro livro que eu li dele. Ai, cara, essa história é um pouco clichê no começo, mas eu amo clichês. Ele tá no bar, de boa, recebe um envelope de um cara que chega do lado dele do nada, com $10 mil e uma foto de uma moça com endereço. Ele fala: quero ela morta, não me importa como, só faço aparecer um acidente. E vai embora. E ele fica olhando pra aquilo, ele abre o envelope, vê a foto da moça e fica assim, cara, o que tá acontecendo? De repente chega outro cara, pega o envelope dele e fala, ó, o trabalho vai ser cumprido, pode deixar. E aí ele percebe que talvez ele tenha sido confundido com o assassino, pelo cara que contratou, e agora o assassino tá confundindo ele com o contratante. Então ele pega a foto da moça e fala assim, ó, fica com os $10 mil, mas eu não quero mais que você mate ela, eu quero cancelar o pedido. O assassino acha um pouco estranho, mas aceita e vai embora. Só que ele pensa, quanto tempo vai demorar pro contratante entrar em contato com o assassino para saber se deu certo? E o assassino contar pra ele, ué, mas você cancelou comigo no bar. E eles perceberem que houve um mal entendido e aí, de fato,
vão continuar os trabalhos e matar a mulher, né? Quanto tempo será que isso vai demorar pra acontecer? Eu tenho que correr. Então ele pega a foto da mulher com o endereço dela e vai até ela avisar que ela tá correndo perigo. E então começa a jornada dele, dos dois, pra tentar sobreviver desse assassino louco, porque ele também acaba se tornando um alvo, né? Gente, essa história é muito legal. E o último livro que eu li do mês é Uma Vez, escrito pelo Morris Gleisman, e é um livro assim, pequenininho, fininho, mas é tão impactante que eu demorei um pouco pra ler, porque é muito forte. É a história de um menino judeu, e eles estão no meio da Segunda Guerra Mundial, e os pais dele veem a iminência do que vai acontecer e mandam ele para um orfanato católico. Meio que assim, numa tentativa de proteger ele, né, dos nazistas. Eles são amigos de uma das freiras do orfanato, e eles pedem para ela que ajude esse menino a se passar por um menino católico, para que os nazistas não peguem eles, enquanto os pais, enfim, vão lutar, vão tentar enfrentar. O menino fica lá por 3 anos, só que assim, tudo pra ele é um sinal de que os pais dele estão mandando, de que eles estão indo buscar ele. Então ele tá comendo, na sopa dele vem uma cenoura bem grande. E por conta da guerra, a comida é muito escassa, eles não veem legumes há muito tempo, né? Então ele vê aquela cenoura e ele pensa, cara, são os meus pais, eles estão mandando um sinal, eles querem que eu volte pra casa. Só que não é um sinal, né? Mas é aquela ingenuidade da criança de que tudo vai ficar bem, que nada é um problema. Então ele foge do orfanato. Vai andando a pé, percorre assim quilômetros, enfrentando nazistas, ele quase leva um tiro, ele é quase atropelado, gente, ele é perseguido, enfim. E ele chega até a casa dele, isso não é spoiler, tá logo no começo. Ele chega até a casa dele e ele vê que todos os livros, porque os pais dele são livreiros, né, todos os livros estão destruídos, não tem nada lá, os pais dele não estão na casa. E ele não entende, tipo, por que esses homens nos odeiam tanto? O que a gente fez pra receber esse ódio? E aí ele começa a ter um choque, porque até então a visão dele era tipo, não pode ser, os meus pais, eles devem ter ido até o orfanato e a gente se desencontrou, sabe? Eles nunca iam me abandonar, só porque ele não sabe que os pais dele estão no campo de concentração. Então assim, é muito difícil ler essa realidade sabendo o que aconteceu com tantas crianças. E o que eu achei lindo aqui na dedicatória do livro tem assim, dedicado para todas as crianças que não puderam contar suas histórias. Então achei muito lindo, muito poético e... enfim. Então é isso, esses foram os 9 livros que eu li em abril. Eu li bastante, tô com tempo livre, né, gente? Tô desempregada, então só que eu faço é ler. Isso não é uma competição, tá? Se você leu um livro ou se você leu 35, tá tudo bem. O importante é que a gente continue lendo e, quando tem vontade, consumindo boas obras, e é isso que importa. E se você não leu nenhum livro, tá tudo bem também. Quem sabe no próximo mês você não consegue incentivar mais seu hábito de leitura e ler mais, sabe? Bom, gente, é isso. Eu vou tentar ser mais ativa aqui no YouTube, mas você tá super convidada a me seguir nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. O link tá aí na descrição. Lá tem conteúdo todo dia. Inclusive, fiz um vídeo especial sobre como ler mais, se você quiser saber um pouco mais das minhas dicas. Vejo vocês na próxima. Tchau!